São João Evangelista. Inspire-se na pureza de um coração tão dedicado a Deus que foi chamado de o discípulo amado. São João Evangelista não foi apenas um apóstolo, ele testemunhou os momentos mais íntimos e marcantes da vida de Jesus Cristo. Da transfiguração ao Calvário, sua fidelidade e amor incondicional fazem dele um exemplo eterno de santidade. Neste vídeo, você descobrirá como este jovem pescador de Betsaida tornou-se o guardião dos mistérios divinos, o protetor da Virgem Maria e um dos pilares do cristianismo. Prepare-se para mergulhar na vida daquele que escreveu sobre o Verbo encarnado e nos revelou o Apocalipse. No dia 27 de dezembro, a Igreja celebra São João Evangelista, que entrou para a glória em 100 d.C. O apóstolo São João Evangelista, irmão de São Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, nasceu em Betsaida, cidade da Galileia. Jesus Cristo chamou-o, junto com o irmão, quando, com este e o pai, estavam consertando redes na praia do lago de Genezaré. João, sem hesitar, deixou o pai e tudo o que possuía para, em companhia do irmão, associar-se ao Divino Mestre. Entre os apóstolos, João era o mais jovem, sendo ele o discípulo a quem Jesus Cristo mais amava. Em vários trechos do Santo Evangelho, encontramos a expressão "o discípulo a quem Jesus amava", e este discípulo era João. O motivo dessa distinção, segundo a opinião unânime dos santos padres, era a pureza virginal e a inocência de coração que ele guardava como uma joia preciosíssima. São Tomás de Aquino escreveu: Cristo tinha-lhe mais amor do que aos outros apóstolos por causa de sua pureza. Alberto Magno afirmou: João foi mais amado porque mais do que os outros amava Jesus. Santo Ambrósio acrescenta que esta também é a razão pela qual Deus lhe fez maiores revelações e lhe concedeu um conhecimento mais profundo dos mistérios divinos. São João era um dos apóstolos a quem Jesus Cristo se comunicava mais intimamente. Com Pedro e Tiago, era admitido em ocasiões especiais, nas quais os outros apóstolos não participavam. João foi testemunha da cura da sogra de Pedro, da ressurreição da filha de Jairo, da gloriosa transfiguração no Monte Tabor e da grande humilhação no Horto das Oliveiras. Quem não vê, em tudo isso, uma preferência especial do Divino Mestre? Essa distinção, João partilhava com Pedro e Tiago, mas na última ceia foi particularmente favorecido, pois teve a felicidade de repousar a cabeça sobre o peito de Jesus. A nenhum outro Nosso Senhor entregou sua mãe, Maria Santíssima, e ninguém, como João, pôde chamá-la de mãe. Dos apóstolos, foi o único que acompanhou o Divino Mestre até o Calvário e lhe assistiu nas horas de agonia. Recompensando-lhe essa fidelidade, o Divino Mestre agonizante recomendou-o à querida mãe, dizendo: Vês teu filho, e confiou-a a João com as palavras: Vês tua mãe. Jesus, amante da castidade, não quis entregar a Santa Mãe, a Virgem Imaculada, a outro senão ao apóstolo cuja pureza era incontestável. Graça maior e sinal mais evidente de amor João não poderia esperar do Divino Mestre. O que de mais caro possuía, sua mãe, entregou-a aos seus cuidados. Apresentando-o a Maria como filho, fez-se-lhe irmão. É possível imaginar uma amizade mais profunda? Grande deve ter sido a dor que enchia o coração do discípulo ao ver o mestre e amigo sofrer tanto. São João Crisóstomo não hesita em atribuir-lhe os méritos de um mártir, afirmando que sofreu muitos martírios. Depois da morte e do sepultamento de Jesus Cristo, São João voltou com Maria Santíssima, então sua querida mãe, para Jerusalém, onde, com grande ânsia, aguardou a ressurreição do adorado Mestre. Jesus dignou-se aparecer-lhe, como também aos demais apóstolos, e não é exagero supor que o Divino Mestre tenha concedido a João outras provas de distinção e carinho. Com Maria Santíssima e os outros apóstolos, assistiu à gloriosa ascensão de Jesus Cristo e, como eles, recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pouco depois daquele memorável dia, João e Pedro curaram um paralítico à entrada do templo. Aproveitando a ocasião, pregaram à multidão sobre Jesus Cristo, o verdadeiro Messias. Por isso, foram presos pelos sacerdotes e zeladores do templo. Levados a julgamento, responderam resolutamente: Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos dos Apóstolos 4. São João permaneceu algum tempo em Jerusalém, trabalhando na conversão dos judeus, e mais tarde dirigiu-se à Ásia Menor, onde exerceu admirável atividade apostólica.
O dom de operar milagres dava grande eficácia à sua pregação, convertendo milhares ao cristianismo, como se pode constatar pelas numerosas sedes episcopais erigidas naquela região. Em certa ocasião, São João encontrou-se com o herege Cerinto. Desejando usar um banho público e sabendo que este estava ocupado por Cerinto, disse aos companheiros: Vamos embora, meus irmãos, e desistamos deste banho, pois só nos poderia fazer mal, depois de ter servido ao inimigo da verdade. O imperador Domiciano, sabendo da operosidade de São João, mandou prendê-lo e levá-lo a Roma. Negando-se a prestar homenagem aos deuses pagãos, João foi barbaramente açoitado e atirado em uma caldeira de azeite fervente, da qual saiu ileso. Domiciano, frustrado, exilou-o na ilha de Patmos. Lá, João teve as visões documentadas no livro do Apocalipse. Com a morte de Domiciano, o apóstolo retornou a Éfeso, onde sobreviveu a todos os outros apóstolos e viveu até a idade de 100 anos. Reflexões. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa exortação constante de São João nos ensina que o cristão deve praticar a caridade, não apenas com palavras, mas por meio de ações. O amor a Deus se manifesta pela observância de seus mandamentos, conforme São João nos lembra: veste é o amor de Deus, em que observemos seus mandamentos. 1 João 5, 3. Além disso, ele enfatiza: em tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Mateus 7, 12. Sem amor a Deus e ao próximo, é impossível alcançar a vida eterna. Como afirma São Cirilo de Alexandria, de ninguém se iluda, pensando que por meio de jejum, oração ou outras virtudes salvará a alma, se não tiver amor sincero a Deus e ao próximo. Santos do Martirológio Romano, celebrados hoje. Em Constantinopla, os irmãos Teodoro e Teófanes, defensores do culto das imagens contra o imperador Leão, que os exilou diversas vezes. No mesmo lugar, a memória de Santa Níceras, médica invocada contra doenças do estômago, por ter curado São Crisóstomo de uma enfermidade deste órgão. São João Evangelista, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que nos fizestes conhecer os mistérios profundos do vosso Verbo por meio do apóstolo São João, concedei-nos a graça de compreender e amar o que ele tão fielmente testemunhou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.